Olá pessoal, tudo bem? Espero que sim. Penso que muitos brasileiros não sabem e também outros tantos portugueses não têm essa noção, mas a segunda cidade mais importante do estado de São Paulo, que é o estado economicamente mais forte, com maior população, com maior desenvolvimento econômico, podemos dizer assim, a segunda maior cidade, que é uma cidade do tamanho de Lisboa, Campinas, ela possui raízes bem portuguesas e possui um parque que homenageia Portugal. É o Parque Portugal, também conhecido como Parque do Taquaral, e lá há uma linda caravela, uma caravela pintada com as cores de Portugal. Então, espero que vocês gostem desse conteúdo, que foi gravado quando eu ainda estava no Brasil. Mandar um abraço para meu irmão, que ele é nascido em Campinas e hoje ele vive em Campinas. E desejo um luso abraço a todos, espero que apreciem, inscreva-se no canal e até mais! Aqui costuma-se sair um elétrico, que aqui no Brasil chama-se de bonde turístico, mas devido à pandemia ele está temporariamente desativado. Ele percorre aqui todo o parque, faz uma clara referência a Portugal. Aqui conta-se a história do bairro, e o bairro é chamado hoje Taquaral, mas ele possivelmente teria outro nome no começo do século XVIII, meados do século XVIII. Sabe-se que tanto aqui o Parque Portugal como o Lago do Café são remanescentes da cismaria do senhor Francisco Barreto Leme. Estou quase certo que ele era português. Foi ele que fundou a freguesia de Nossa Senhora da Conceição de Campinas, do Mato Grosso, que hoje deu origem a Campinas. Então aqui foi produtora e fornecedora de feijão, cana-de-açúcar, aguardente aos tropeiros que passavam até a estrada dos Goiáses, rumo às minas de Goiás e Mato Grosso. E a partir do século XVIII essas terras produziam muito açúcar, e meados do século XIX já se produzia café. Veja só aqui uma imagem bem antiga da fazenda, e aqui é bem interessante como que as mulheres da altura vestiam. Eu sei, por exemplo, que aqui em São Paulo eles chamam uma mulher assim um tanto tímida, recatada e até ignorante de tapada, porque elas vestiam-se assim, ó, todas tapadas. É interessante que aqui fala da linha do bonde, ou do elétrico. Então aqui fala do traçado deles, e aqui diz uma referência aos portugueses. Fala que na década de 1930 o bairro aqui recebeu algumas indústrias cerâmicas, olarias e uma refinaria de açúcar. E antes disso falava que haviam aqui dois times de futebol, o palestrino, possivelmente italiano, e o paulista, formado por portugueses, italianos e brasileiros. E aqui uma imagem do elétrico, na época que não era elétrico, mas sim, né, puxada por burrinhos. Pobre burrinhos. Olá meus caros, tudo bem? Estou aqui, próximo a um dos maiores símbolos portugueses aqui do interior paulista. É a caravela Anunciação, instalada aqui no Parque Portugal, município de Campinas. Campinas é a maior cidade do interior paulista. A terceira maior cidade do estado de São Paulo, atrás apenas da capital São Paulo e Guarulhos. E é uma cidade que possui muitas raízes portuguesas também. E este parque, que é o principal da cidade, homenageia o nosso amado país, Portugal. E não poderia ter uma representação melhor, né, dos portugueses, da bravura portuguesa e da arte portuguesa, senão esta aqui, né? Uma caravela. E é interessante, especialmente aos brasileiros que não têm noção, né? Que não conhecem muito tais embarcações. Para os portugueses já é mais comum, né? Há muitas em Portugal. Em Portugal as embarcações são muito mais
acessíveis, né, do que aqui no Brasil. Mas ela é imensa, né? Veja só aqui comparado ao banquinho. Então realmente é admirável pensar que há 500 e tantos anos os portugueses construíam obras como esta. E é de se lembrar que a nau ela era muito maior, né? Algumas naus tinham 5, 6 pisos. Aqui tem 2 pisos e o porão. Então é uma obra linda, uma obra de arte mesmo. Quem é brasileiro, especialmente paulista, deve vir aqui a Campinas e conhecer. Ela é aberta ao público, então vocês podem entrar dentro da caravela. Não é o caso hoje, que nós estamos em época de pandemia da Covid-19, mas é um símbolo da cidade. Inclusive, as escolas vêm aqui, os professores agendam para que as escolas venham. Eu só lamento que ela esteja fora d'água, poderiam muito bem colocá-la aqui. Eu acredito que ela já esteve aqui, mas devido à manutenção ser muito difícil, né, mantê-la na água, eles preferiram colocar a Senhora Caravela Anunciação aqui à beira dela. Veja o tamanho desta peça aqui. É o leme? Isso daqui é leme? Eu não sou muito... Eu sou bastante leigo na questão das navegações, mas acho que isso daqui é o leme, né? Incrível. E o elétrico, ele passa aqui a beirinha. Parece os olhos dela, né? Então é isso, meus caros. Espero que tenham apreciado. Um grande abraço. Até mais.